A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do nosso Deus na Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a nossa lição de número 9, Enfermidades Psicossomáticas, é o título desta lição de hoje. E o nosso textual está em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, parte A do versículo, que diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E a nossa verdade aplicada, ela diz assim: é importante que exista uma parceria entre família e igreja para identificação, tratamento, acompanhamento dos que sofrem diferentes doenças. E os nossos objetivos da lição de hoje diz assim: aprender a relação entre a doença e o pecado. Segundo objetivo, ensinar sobre doença mental e suas características. E um terceiro objetivo, falar sobre a esquizofrenia e o papel da igreja neste quadro. Muito bem, o pastor Elianai, no seu subsídio para os professores e para os superintendentes, ela coloca aqui, aliás, se você desejar receber esse subsídio, é um subsídio muito considerável, muito rico, e você pode solicitar ela através do e-mail, né? E você pode solicitar ela que você esteja recebendo esse subsídio. Ela diz assim: doenças psicossomáticas ou somatização é a expressão de fenômenos mentais, sofrimento psicológico, com sintomas físicos ou somáticos. São desajustes, desordens mentais com reflexo sobre o corpo com múltiplas queixas. Às vezes, os sintomas são sensações normais ou desconforto do corpo, que não significa uma doença grave. Podem ou não estar associados a outro problema médico. E diz mais aqui o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, chama as enfermidades psicossomáticas de transtorno de sintomas somáticos e enfatiza que dentro dessa classificação o posicionamento, aliás, o diagnóstico deverá ser feito com base em sintomas positivos, o que muda em relação a posicionamentos anteriores, quando eram vistas como enfermidades sem causa definida que justifique as manifestações da doença e para as quais não há uma explicação lógica nem um diagnóstico definitivo. Isso é o que diz o DSM-5. Precisamos, contudo, meus amados irmãos, pensar no assunto biblicamente. E ela coloca o seguinte: pensar biblicamente a respeito dessas doenças, que podem inclusive se tornarem debilitantes ao ponto de comprometer seriamente a vida da pessoa que a manifesta, continua sendo um caminho eficaz e de resultados, para quem acredita que ela verdadeiramente seja a palavra de Deus e espera no Deus da palavra. As causas de tais sintomas não se encontram no físico, mas na mente. A fé em Jesus Cristo e na sua palavra é um excelente remédio para ajudar a manter a saúde física, mental e espiritual. E aí vai um conselho, uma receita. Orar e meditar na palavra de Deus também é uma forma eficiente de cuidado com a saúde. Provérbios capítulo 4, versículo 20 ao versículo 22, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida
para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Então, leia a palavra de Deus. Nós sempre incentivamos os nossos amados irmãos a lerem, meditarem diariamente na palavra de Deus. É um remédio para muitas enfermidades, principalmente estas psicossomáticas. Bom, então, meus queridos, estaremos estudando no primeiro tópico da nossa lição o drama da doença. No segundo tópico, nós estaremos também estudando as enfermidades psicossomáticas. E finalizando no tópico 3, o drama da esquizofrenia. E a nossa conclusão, ela diz o seguinte: hoje não é possível conviver sem doenças físicas e mentais. Chegará o dia em que não mais experimentaremos este drama. Enquanto este dia não chega, nós devemos, como cristãos, compreender que as doenças psicossomáticas podem surgir na vida das pessoas e das famílias, inclusive as nossas. Isso é uma realidade, nós precisamos entender isso, por isso que é importante nós estudarmos este tema para nós melhor identificarmos esta doença em algum dos nossos familiares, ou mesmo em nós, né? É verdade. Meus queridos, nós vamos então estar orando neste momento. Quero que você curva a sua cabeça onde você estiver, para que nós possamos pedir ao Senhor a sua ajuda nesta lição e que Ele possa realmente iluminar os nossos professores para o estudo, para o entendimento desta lição de hoje. Vamos orar, curva a sua cabeça. Amado, soberano, eterno Deus, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Abençoa cada um dos professores que irão ministrar esta aula. Use-os poderosamente, fale aos nossos corações. E nós te agradecemos, louvando o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua mente, que você tenha a saúde física, saúde mental, saúde emocional e também saúde espiritual. A paz do Senhor, que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor, irmãos. No primeiro tópico dessa lição, nós vamos pensar um pouco na doença como um drama, um grande drama que tem assolado a humanidade desde sempre. Diz assim o comentarista: uma das verdades mais incontestáveis da vida é esta: nós ficamos ou ficaremos doentes em algum momento. Nós não gostamos, mas a doença faz parte da nossa existência. Alguns de nós temos saúde mais vigorosa e adoecemos menos. Outros lutam a vida inteira com algum tipo de enfermidade. E isso sempre foi assim. A doença faz parte da vida, fez parte da vida dos nossos antepassados, faz parte do nosso cotidiano, e isso é um fato incontestável. Vejamos que nós vamos então estar pensando nessa questão da doença como um drama que atinge a todos, em todo tempo e em todo lugar. O comentarista afirma: a doença faz parte da vida. E ela estará aí, enquanto esse tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, não se desfizer, como diz Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Nunca se viu um índice tão alto de doenças acometendo as pessoas, principalmente as chamadas doenças mentais, doenças emocionais, doenças psicossomáticas. Veja que
Nunca se viu tantos tipos diferentes de síndromes, tantos transtornos mentais com um sensível aumento do número de casos de suicídio, inclusive, que pode ser comprovado pelas estatísticas. Nunca se viu tanto como o que nós estamos presenciando em nosso tempo. A doença e o adoecer é uma constante. Isso desde a queda no Éden. Pensando nas enfermidades psicossomáticas, que é a tônica dessa lição, cuja causa principal é o comprometimento emocional severo, nós entendemos também que a cura de determinadas manifestações destas doenças estarão também muito ligadas à decisão pessoal, ao reconhecimento da pessoa de que está doente, que precisa de ajuda, ao tratamento adequado também do problema interior que se estabeleceu em nível da alma. Uma coisa importante para se pensar: mesmo que seja de fundo psicológico, uma pessoa que está sofrendo com uma doença psicossomática, ele está apresentando uma doença real. Os sintomas são reais. Essa doença, ainda que de fundo psicológico, ela precisa de tratamento adequado tanto para a doença quanto para a sua fonte. E aí nós vamos vendo que, paralelamente a tudo que vem acontecendo, Satanás, o Deus deste século, como nos informa 2 Coríntios 4:4, ele também vem se aproveitando da fragilidade humana para invadir vidas, famílias, igrejas, seguindo a sua trajetória de ladrão, de assassino, de destruidor, fazendo a sua obra incansavelmente e fomentando também essa mazela humana que é a doença. Quando nós identificamos uma pessoa que está severamente comprometida com uma enfermidade, seja ela física, seja ela mental, seja ela espiritual, nós precisamos, como igreja, acolher essas pessoas. A acolhida é de grande importância, mas a identificação clara do seu problema também é. Nós precisamos, como igreja, ministrar uma palavra de vida para a alma conturbada. E essa palavra, que é vida, vai surtir efeito na vida dessa pessoa, mas essa pessoa é um ser integral. Essa pessoa que está com a sua alma conturbada, ela talvez precise também ser direcionada a um profissional adequado para tratar, além do seu sofrimento psíquico, dos outros comprometimentos do seu corpo físico, a fim de que não haja um aprofundamento no sofrimento e um agravamento no seu transtorno. Será que poderemos pensar que isso seria falta de fé? Acolher uma pessoa que está apresentando um problema e direcionar essa pessoa a um profissional competente para tratar de alguns sinais e sintomas sérios que estão comprometendo a sua vida? Será que isso é falta de fé? Não. Segundo a Bíblia, isso é bom senso e inteligência espiritual. É agradável a Deus que façamos a coisa certa no cuidado com as pessoas. O cuidado de Deus tem guardado nosso espírito, como diz Jó, capítulo 10, versículo 12. Mas como o próprio Senhor Jesus afirmou, ainda que em um contexto próprio, em um contexto distinto, os doentes necessitam de médicos. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, lhes disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Vejamos o ponto 1.1, que diz que há uma relação entre doença e pecado. A discussão desse item 1.1, dentro desse tópico primeiro, que está trazendo para nós um pouco do drama da doença, diz assim o comentarista: uma confusão que ainda temos em nosso meio
é a associação que alguns fazem entre doença e pecado. Há os que sustentam uma compreensão equivocada de que se alguém está doente é porque está em pecado. De um modo geral, nós adoecemos porque somos pecadores. Quando o apóstolo Paulo afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, indica que todos os seres humanos são afetados pela realidade do pecado nas diversas dimensões, como espiritual, biológica, psicológica, entre outras. O plano divino de salvação também alcança todas as áreas da vida humana. Então, o que podemos pensar a esse respeito é que sim, há uma relação entre doença e pecado, e isso é inquestionável, mesmo porque a entrada do pecado no mundo é a fonte primária de toda doença. Se olharmos com mais cuidado, nós vamos ver que doença e pecado, saúde e redenção estão muito mais próximos e íntimos do que parece. Mas para a doença Deus providencia a cura. Para o pecado Deus proveu a redenção. Em tudo e de todas as formas nós podemos contar com a ação de Deus nas nossas vidas. Inclusive o Salmo 103, no versículo 3, diz: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, é o que sara todas as tuas enfermidades. Então, ainda que esse problema da doença no ser humano, que veio a partir da queda, juntamente com o pecado, ainda que este seja um problema bem dramático, o povo da antiga aliança tinha uma visão bem ampliada da intervenção divina na história, considerando que Deus está no controle de todas as coisas, bem como das enfermidades, sejam elas de qualquer natureza. Se nós lermos lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, vamos ver o que o texto sagrado está nos dizendo. O Senhor diz: Se atento ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardares todos os meus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, dasquelas que pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara. Também Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Em todo o contexto bíblico, o que prevalece é aquilo que Deus é e faz segundo os seus eternos desígnios. Nos desdobramentos da revelação divina que foi progressiva, o entendimento desta questão também vai se fortalecendo e se ampliando ao ponto de nós chegarmos na carta de Paulo aos Romanos, onde ele nos convida a não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa entender, para que a gente possa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para com todos os teus filhos. Entre tantas outras coisas que são de grande valor para o ser humano, inclusive qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para os seus filhos em relação à sua saúde. Com a saudação de João a Gaio, o amigo amado, nós temos ali a abertura de um precedente importante para nós desejarmos o bem-estar espiritual, bem como o bem-estar físico para todos os nossos amigos e irmãos em Cristo, entendendo que isso também é o que Deus deseja.
A terceira carta de João, versículo 2 diz: Amado, eu desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Também no Salmo de número 35, versículo de número 27, eu vou ler para vocês esse versículo na Nova Versão Internacional, que diz: Cantem de alegria e regozijo, todos os que desejam a minha justiça, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem muito prazer no bem-estar do seu servo. Na nossa versão Almeida Revista e Corrigida diz: Amado, eu te desejo que vá bem em todas as coisas e que sejas próspero e que tenhas saúde, assim como é próspera a tua alma. A associação que se faz entre doença e pecado, do modo como ainda nós vemos acontecer nos dias de hoje, tem muito a ver com a visão limitada do ser humano acerca de Deus, da falta de conhecimento da palavra de Deus, que só faz aumentar, apesar do acesso ilimitado que nós temos hoje à informação. Todavia, persiste um tabu de que pessoas que estão doentes, principalmente aquelas que estão acometidas de algum transtorno na sua mente, de que estas pessoas seriam espiritualmente fracas. E isso é por não se compreender as causas e a gravidade destes transtornos. Inclusive por não se compreender que transtornos mentais pode acometer qualquer pessoa, todas as pessoas, indistintamente, estão sujeitas a sofrer algum tipo de transtorno na sua mente. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 2, diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo, o mesmo sucede ao ímpio, ao bom, ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Ou seja, tudo sucede igualmente a todos. Nós somos dependentes de Deus por toda a nossa vida. Mas em alguns momentos, e também por direção dele, nós precisaremos nos colocar sobre os cuidados de pessoas especializadas para sermos devidamente tratados. Algumas vezes passaremos pelo vale, experimentaremos situações extremas e muito complicadas. E sim, muito provavelmente não conseguiremos vencer sozinhos. É provável que venhamos a sofrer muito por conta de alguns sentimentos obscuros, desconhecidos, e que cheguemos a necessitar de intervenção e acompanhamento de um médico, seja ele neurologista ou psiquiatra, ou de um psicólogo, desde que seja muito bem recomendado. Mas em toda e qualquer situação, não podemos nos esquecer do grande amor com que Deus tem nos amado, e é de posse desse amor com que Deus tem nos amado que nós vamos prosseguir confiantes e vitoriosos, sabendo que nem tudo é de origem espiritual, mas que, no entanto, o espiritual tem preeminência, o espiritual tem relevância, e em momento algum ele pode ser desconsiderado. Agora, independentemente do quadro que esteja instalado, independentemente das dificuldades que nós estejamos vivendo, da insegurança que nós estejamos sentindo, ou do grande desconforto, o que Deus nos oferece na sua palavra não é pouca coisa. Em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Isaías 57, versículo 18 diz: eu vejo os teus caminhos, eu o sararei, eu o guiarei, eu o tornarei a dar a consolação, a saber, aos seus pranteadores. Tome isso como uma promessa para a sua vida. Se você está nessa situação de sofrimento íntimo, de agonia, de pesar, de tristeza, de desconforto, de mal-estar, muitas vezes até sem ter com quem falar, veja, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu te aliviarei. Isaías 57, 18, eu vejo os teus caminhos, sou eu que te sararei, sou eu que te guiarei, sou eu que tornarei a te dar consolação. Então, realmente nós vemos que existe essa relação íntima entre doença e pecado, isso desde sempre, mas que nem toda doença é fruto de pecado, e que independentemente disso, Deus é aquele que provê cura para as nossas doenças, redenção para os nossos pecados e nos ajuda a prosseguir por essa vida sarados. No 1.2, nós estamos então no tópico primeiro, que está nos explicando em linhas gerais a respeito do drama da doença. 1.2 fala que nós temos a promessa de um corpo transformado. Alguém pode pensar que a nossa conversão ou a nossa intimidade com Deus afastará a doença completamente de nós, uma vez que Deus tem o poder para curar todo tipo de doença. Abre parêntese. E todos os que conhecem a Deus sabem que Ele cura mesmo toda e qualquer enfermidade. Fecha parênteses. Porém, é preciso considerar que a promessa que temos sobre nós é a de um corpo transformado sem adoecimento que receberemos quando estivermos na presença do nosso Deus. A promessa é mais ampla. Viveremos num lugar onde não há dor, morte e nem luto. Lemos isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós precisamos aprender a fazer uma distinção clara entre conversão e cura, porque são definições que, embora próximas, têm características muito peculiares. A conversão de uma pessoa pode sim trazer cura para as suas enfermidades físicas, ou não. Uma coisa não está atrelada à outra definitivamente. Apesar de que a diferença que ocorre a partir da conversão é que o convertido agora, ele tem onde buscar socorro, porque ele já não é mais como aqueles que não têm esperança. Quando alguém se converte a Jesus, a consequência direta é o perdão de todos os seus pecados, recebendo imediatamente o Espírito Santo e passando pela experiência do novo nascimento. Nessa experiência, a sua alma e o seu espírito ficam curados. É um momento único. Mas, ansiosos e afadigados com muitas coisas, nem sempre nós nos mantemos nesse padrão por muito tempo, e mesmo tendo recebido uma tão grande salvação, nem sempre conseguimos viver nesse estado de salvos o tempo todo, segundo esse conceito mais amplo. E então, muitas vezes, desfalecemos. Na espera da redenção do corpo, nós gememos, mesmo tendo as primícias do Espírito, conforme está escrito em Romanos 8, 23. Todavia, um vale de decisão está descortinado diante de nós.
E é preciso que o fraco diga: eu sou forte. Sabemos, entretanto, que, empunhando a espada do Senhor, que é a palavra de Deus, nós venceremos qualquer batalha, em qualquer dimensão da nossa existência onde ela se travar. Mas um corpo transformado, livre de doenças e do espectro da morte, somente depois do nosso encontro com o Senhor. Essa é a promessa. Lemos isso em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2. Porque sabemos se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação que é do céu. E 1 Coríntios 15, 51 e 52 é muito importante atentarmos para o que esses versículos estão nos dizendo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, em meio a todo esse drama da doença que existe, subsiste e persiste na humanidade, nós podemos contar com esta promessa de que nós receberemos um corpo transformado. E por fim, o item 1.3, ele vai mais adiante, ele dá um passo além. Nós estamos nesse tópico primeiro falando do drama da doença. Nós vimos primeiramente a relação entre doença e pecado e depois a promessa que temos de um corpo transformado. E agora esse 1.3 vai falar para a gente do gemido da criação. Romanos 8, 22 e 23 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Dessa parte para frente, o comentarista da lição passa a fazer a citação de um autor chamado Leslie Allen, onde esse autor fala que a queda do homem levou consigo a queda de toda a criação. Que como consequência do pecado original, tudo, absolutamente tudo, foi tocado pela queda. Esse evento vai transformar o mundo natural, cumprindo as promessas messiânicas do Antigo Testamento de uma terra renovada. Isso está no capítulo 35, no livro do profeta Isaías. Uma promessa de transformação da terra, da natureza que caiu e que sofreu as consequências da queda do homem. Na queda, Deus tornou a natureza escrava da inutilidade e da decadência, mas este não seria o seu estado permanente, pois já então Deus vislumbrou a sua libertação. Assim como Deus tem um futuro para o ser humano caído, Ele tem uma promessa de restauração para a sua natureza criada. Querendo ou não, o resto da criação foi arrastado para o fosso junto com o homem. Isso nós lemos lá em Gênesis 3:17, que diz que a terra desde então se tornou maldita. Em Salmo 8:6 diz que o homem é líder da criação, e ele levou então essa criação junto com ele para o fosso. E assim também essa criação vai se levantar com ele. Irmãos, eu gostei bastante de meditar nesse assunto. Esse assunto realmente, ele tocou meu coração. Em todo esse drama da doença, em todo esse gemido da criação, as promessas divinas, elas continuam
sobressaindo. Então vejam vocês que quando nós lemos Gênesis 3,17, que fala que a terra foi amaldiçoada por causa do homem, quando lemos em Romanos 8, do versículo 19 até esse 23, que é a leitura de referência citada pelo comentarista, ele chama a nossa atenção para o fato de que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Tudo, absolutamente tudo na criação divina geme. E esse lamento, ele só aumenta. Esse mundo caído, ele geme ao nosso redor. E nós somos parte dessa sinfonia. Mas há uma coisa surpreendente nesse versículo 22 de Romanos 8. Esse gemido da criação, ele não é como aquela respiração ruidosa das pessoas quando estão em agonia para morrer, aquele chamado estertor da morte. Esse gemido da criação não é como esse estertor da morte, mas é um gemido de quem está em dor de parto. Isso significa que mesmo gemendo, a restauração está a caminho. É isso que acontece com uma parturiente. Ela está em dores de parto, mas algo maravilhoso está para acontecer. Então, nós entendemos que o fato de dizer que a criação geme, mas isso é um gemido de dor de parto, então isso significa também que a restauração está a caminho. Sabe por quê? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ou seja, em sua forma original, tudo era bom. Tudo que Deus fez era absolutamente bom. Mas com a queda, os seríssimos problemas para a vida começaram e o gemer da criação também. E pelo gemer da criação nós podemos entender como a degradação daquilo que era bom. Quando nós lemos Romanos 8, a partir do verso 19, a criação que Paulo se referiu aqui e que está sujeita involuntariamente, fala da criação irracional, seja ela animada ou inanimada. Não está falando de anjos, não está falando de demônios, nem dos seres humanos, porque esses agem voluntariamente. Eles são dotados de vontade própria. Mas aqui não, diz que a criação está sujeita involuntariamente, significando que a queda não atingiu somente as pessoas ou os seres espirituais, mas também a natureza. E se nós observarmos a natureza mais de perto, nós vamos ver que os sinais da morte também estão presentes na natureza. E o que se vê para todos os lados não é sinal de evolução, é sinal de decadência, até no universo imenso. Se puder ser observado de perto, os cientistas vão dizer que o que se observa é um sinal de degradação, de decadência. Os termos utilizados biblicamente para referir-se ao estado da natureza após a queda é sofrimento, em Romanos 8,18, vaidade, em Romanos 8,20, corrupção, em Romanos 8,21 e angústia, em Romanos 8,22. Esse é o estado da natureza depois da queda: sofrimento, vaidade, corrupção e angústia. Vaidade fala de frustração, de nulidade, de futilidade, de transitoriedade.
Mas quando fala de corrupção, de cativeiro da corrupção, está apontando para aquele ciclo contínuo de nascimento, crescimento, morte e decomposição. Veja que o sofrimento e a angústia vão ser consequências diretas desse tipo de coisa. Nada passará por essa terra a parte desse ciclo. Se toda a natureza, depois da queda, entrou nesse cativeiro de corrupção também, se tudo na natureza nasce, cresce, morre e se decompõe, então tudo mais que passar por essa terra vai acontecer também dentro desse ciclo. E aí, nada passará a parte dele sem ser tocado por ele de uma forma ou de outra, pelas mesmas mazelas a que todos são submetidos. Então a natureza ela não pode redimir-se nem libertar-se por si mesma. A terra e os animais estão gemendo. Nós somos seres caídos vivendo em um mundo caído, em cuja natureza os sinais da morte estão presentes e estão por todos os lados. Paulo diz em Romanos 8, 22 que a natureza está suportando angústias até agora. E isso pode ser observado muito claramente. Nós podemos constatar isso nos nossos rios, que estão se transformando em esgotos a céu aberto, no nosso ar, que está cada vez mais poluído, nas nossas fontes naturais que estão morrendo, nos nossos campos que estão sendo desertificados, nos animais dos campos, nos peixes do mar, nas aves do céu que estão gemendo como nunca. E veja que a criação ela nem é o agente da sua queda, ela é a vítima. Ela não se submeteu, ela foi submetida. E quando o homem caiu, ele arrastou consigo para o abismo da queda a própria natureza. Mas para o gemido da criação, há a promessa divina de restauração. E para nós que gememos, nós, os filhos de Deus, nós aguardamos a ressurreição do nosso corpo. Nós aguardamos aquela glória indizível que jamais se contou ao mortal. O que temos nesta terra é dor, é lágrimas, é fraqueza, é doença de todo tipo, é morte. Mas apesar daquele túmulo frio que se levanta como um sinaleiro para todas as criaturas, dizendo, é para aqui que vocês estão vindo. Apesar, nós sabemos que não estamos caminhando para um destino desconhecido, nem tampouco nós estamos indo para um lugar de tormento, mas nós estamos indo para a nossa gloriosa ressurreição e para a nossa bem-aventurança eterna com Cristo. 1 Coríntios 15, 53, 54, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir o que está escrito na palavra: tragada foi a morte na vitória. E aí Filipenses 3, 20 e 21 vai dizer: a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esse é o drama da doença. Esse é o grande drama que o ser humano viverá, até aquele dia em que todas estas coisas serão apenas passado. Que Deus em Cristo Jesus abra nossa mente nesse dia para entender que realmente uma das heranças do pecado
é a doença e a morte. Mas o salvo, ele tem uma herança gloriosa. Nós teremos o nosso corpo transformado e um dia não haverá mais lágrima, nem dor, nem doença, porque Deus, Ele mesmo, enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nos receberá em seu abraço eterno. Amém? Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, um dia abençoado para todos os irmãos. Vamos dar sequência aqui à nossa lição número 9, que fala sobre as enfermidades psicossomáticas. Nós já tivemos a introdução e o tópico 1, e eu vou falar do tópico 2. O tópico 1 falou do drama da doença, e também no tópico 1.3 falou sobre o gemido da criação, a promessa de um corpo transformado. Mas enquanto estamos aqui, estaremos vulneráveis a enfermidades, a doenças, não somente físicas do coração, do pulmão, das artérias, dos rins, mas do intestino, mas também as enfermidades da mente. As doenças psicossomáticas, só fazendo um apanhado geral para os irmãos, elas acontecem quando algum distúrbio ou desequilíbrio no funcionamento do nosso cérebro transforma isso em sintomas físicos. Por exemplo, a pessoa ela está com algum desequilíbrio na sua mente, algum desequilíbrio do funcionamento da sua mente, e ele começa a sentir dores pelo corpo, sensação de mal-estar, desmaios, dores de cabeça. Muitas doenças psicossomáticas, elas são exatamente isso, a transformação de sintomas emocionais em sintomas físicos. Um exemplo, a pessoa sente dor no peito como se tivesse dor de infarto. Faz investigação, faz exames e não encontra nenhuma enfermidade. A pessoa tem um problema psicossomático e ele pode ter isso transformado em dores nas juntas, dolorimento no corpo, dor de garganta, sensação de aperto, de bolo na garganta. Então, as doenças psicossomáticas é exatamente isso. É a transformação de um desequilíbrio no funcionamento do cérebro, da mente, em sintomas físicos. Mesmo não havendo uma doença física detectável, o sintoma que a pessoa apresenta para ele que está sentindo é real. Então, é importante porque, mesmo sendo psicossomático, ele não deve ser desprezado nem desvalorizado, porque também tem tratamento e a pessoa melhora a sua qualidade de vida. O meu tópico é exatamente esse: enfermidades psicossomáticas. Outro equívoco que precisamos desfazer é o de que as doenças mentais são manifestações sobrenaturais ou espirituais. Embora seja possível discutir a possessão demoníaca à luz da Bíblia, a doença mental tem características peculiares, particulares, e não pode ser confundida com as manifestações espirituais. A crença de que forças sobrenaturais assumem o controle da mente e do corpo é muito antiga. Bem, importante ressaltar e lembrar os irmãos que o adversário das nossas almas, Satanás, ele não respeita condição alguma da pessoa. Se a pessoa tem uma enfermidade física ou se a pessoa tem uma enfermidade mental, da mesma forma que ele não respeita
a pobreza, não respeita a riqueza, não respeita a saúde, não respeita a doença, não respeita a criança, nem o idoso, nem o solteiro, nem o casado. Então, o adversário, ele vem sempre atacar em toda e qualquer circunstância. O que nós precisamos é de ter discernimento para saber quando a pessoa está exclusivamente com uma possessão demoníaca ou quando ela está enferma da sua alma, enfermidade na sua mente ou no próprio corpo. Isso é importante ter um discernimento para que você não faça julgamento inadequado ou julgamento precipitado sobre a condição daquela pessoa. A doença mental e o preconceito. A doença mental, no entanto, nos parece absurda e talvez por isso não aceitamos com facilidade. Admitimos que alguém sofra diabetes ou apresente problemas cardíacos, mas relutamos em aceitar os sintomas das doenças mentais. Se os sintomas surgem em nós, tendemos a negá-los. Se surgem nas pessoas que estão à nossa volta, tendemos a fazer os mais diversos julgamentos. Neste ponto, cabe uma pergunta: se aceitamos que alguém adoeça do fígado, do coração ou do rim, por que relutamos a aceitar que se possa adoecer da mente ou do cérebro? Esta atitude de negação da doença mental é preconceituosa. Então, não cabe a nós fazer julgamento das pessoas, sim acolhimento. O segredo para você dar o caminho. E quero também informar que para doentes mentais ou não, para enfermos ou não, a Bíblia lá, se não me engano, em Isaías, diz que há um caminho que nem os loucos errarão. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho, é a verdade e a vida. E em toda circunstância, em toda situação, eu já convivi com muitas pessoas com deficiência, com problemas de saúde, pessoas com transtornos mentais, mas que sempre buscavam socorro em Jesus Cristo, mesmo fazendo o seu tratamento. Para alguns, o tratamento principal com medicamento e o Jesus é o complemento. Nós entendemos o contrário. Jesus é o principal e o tratamento medicamentoso, psicológico, psiquiátrico é o complemento. Jesus, ele é principal remédio para toda e qualquer enfermidade, seja ela física, seja ela da mente, seja ela da alma. Ele continua sendo o remédio para toda a humanidade. Para os irmãos entenderem, não adianta a pessoa negar a situação da enfermidade, porque isso não vai amenizar ou fazer a doença desaparecer. Também não adianta você julgar a pessoa como um fraco. Ter uma enfermidade na mente não é sinal de fraqueza, é sinal de que a pessoa está precisando de ajuda e cabe a nós, ao invés de julgarmos, acolher essa pessoa. Então, só para os irmãos terem uma ideia, a doença psicossomática é quando você transforma um distúrbio, um desequilíbrio no funcionamento, uma desordem no funcionamento da mente em sintomas físicos. Uma determinada vez, eu atendendo uma pessoa que teve amputação da sua perna, só para os irmãos terem uma ideia de como é o funcionamento do cérebro, a pessoa teve amputação da sua perna próximo do joelho, ficou só um toquinho. E depois de um tempo eu perguntando a essa pessoa se tinha alguma coisa que estava lhe incomodando.
ele amputou a perna direita. E a resposta dele para mim foi a seguinte: doutor, o que mais me incomoda é a coceira na sola do pé. Falei, do esquerdo? Não, do pé que foi amputado. E eu não tenho como coçar. Por que isso? Porque cada membro do nosso corpo existe como se fosse um mapa mundi, um mapa do Brasil, uma representação cerebral daquela área. A pessoa teve a perna amputada, mas a representação cerebral daquela área permanece. Então, como a percepção ela é mental, a pessoa cortou a perna, mas a coceira na sola do pé continuou. Depois de um certo tempo, é claro que não havendo estímulo daquela área, a pessoa foi se adaptando àquela situação e desapareceu esse sintoma, essa queixa. Algumas vezes a pessoa sofre um acidente, sente muita dor na perna, ele sofre amputação da perna e com o passar do tempo, mesmo tendo a perna amputada, ele sente o que nós chamamos de dor fantasma. Ele sente dor na perna que nem existe, porque a representação cerebral no mapa dentro da nossa mente, o cérebro, a perna foi amputada, mas a área de representação ali, ela permanece. Então, só para os irmãos entenderem como que o cérebro ele pode transformar os sintomas psíquicos em sintomas físicos. A pessoa sentindo a dor na perna, mas a sua perna já tinha sido amputada, coceira na sola do pé. Então, isso é um exemplo do que pode, para se entender melhor o que é um sintoma psicossomático. Nenhum de nós deve agir com preconceito com aquela pessoa que apresenta o sintoma. É importante acolher, orientar, recomendar que essa pessoa procure um socorro, procure um profissional da área de saúde, seja um médico, neurologista, psiquiatra, um psicólogo. Um bom aconselhamento pastoral não pode ser com qualquer pessoa, senão às vezes você vai sair pior do que você foi levar, né? O outro exemplo do que é doença psicossomática, Salmo 73, 21. A prosperidade dos ímpios fez o salmista duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Olha bem o que está escrito no Salmo 73, 21. Assim, o meu coração se azedou. O que você acha que é um coração azedo? Fulano de tal está azedo hoje. Ele reflete aquilo que está dentro do seu coração no seu comportamento. E o comportamento é algo da sua mente. E aqui ele está se referindo àquilo que a gente guarda, aquilo que a gente deixa ser depositado na nossa mente e no nosso coração, né? Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Cólica renal não é emocional. Cólica renal é por cálculo renal, por pedra nos rins ou por alguma outra razão, mas 90% das vezes é por isso. Mas o salmista diz que o coração dele azedo, a sua insatisfação, fez ele sentir picada nos rins, e os rins ele está na parte lombar. O que tem a ver um coração azedo com um rim se dando picada? Isso é uma demonstração de sintoma psicossomático, a transformação de algo emocional, mental, em algo físico. É uma demonstração. 2.2. As características da doença mental. Podemos definir a doença mental como aquela que apresenta as seguintes características: sofrimentos, incapacidade, desvio da norma e infelicidade.
Outros aspectos nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, uma baixa do humor, sentimento de menos-valia, de pouca importância, de ser pouco relevante ou pouco importante para as pessoas, para a sociedade, a pessoa totalmente insatisfeita. Talvez você conheça alguém que seja assim. Ele está sempre reclamando de tudo e de todos. O defeito está em todo mundo, ele enxerga a falha em todo mundo, mas não consegue olhar para si mesmo. É importante nós termos em mente que a palavra de Deus diz que nós somos purificados pela palavra, nós somos limpos pela palavra. E essa é uma atitude individual. Quantas pessoas nós vemos destilando as suas amarguras, as suas insatisfações em redes sociais, em ataque às pessoas, mas na verdade elas precisam de uma cura interior. E infelizmente, ao invés de serem aconselhadas à busca dessa cura, elas são estimuladas por outras pessoas também enfermas a continuarem a expressão, dizendo que tem que falar mesmo, que abrir o seu coração. A Bíblia nos manda ser pronto para ouvir e tardio para falar. Deus nos deu 2 ouvidos para a gente usar com inteligência, ouvir mais. Entra aqui, passa aqui, processa, vê o que é bom para ficar. A Bíblia diz: examinar tudo e retende o bem. E depois, se for conveniente, aí sim você fala alguma coisa. Às vezes a pessoa, antes de terminar de ouvir, ele já solta a resposta. A Bíblia nos dá um conselho. Ela nos ensina que um coração ofendido é mais difícil do que conquistar do que uma cidade inteira. Isso é um provérbio. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha bem, ele colocou aqui como características da doença mental sofrimento. São definidos como doenças mentais aqueles que sofrem com altos níveis de ansiedade, depressão, insatisfação ou sofrem com pensamentos ou percepções. Precisamos estar muito atentos porque muitas pessoas que têm esse tipo de doença, ele sempre está apontando para o outro, pondo defeito no outro, falando mal do outro, manifestando a amargura do seu coração, tentando canalizar isso e ligar a sua metralhadora em direção aos outros. É importante nós sabermos que muitas das vezes na psicologia, na psiquiatria, isso se chama projeção. É a pessoa falar do outro aquilo que é o sentimento dele com relação a ele mesmo. É ele falar dos outros aquilo que ele deveria fazer, a forma com que ele deveria se comportar. A pessoa fala mal do outro, a pessoa critica o outro, põe defeito no outro, mas isso é projeção. São defeitos que ele tem, mas não tem coragem de se expor à palavra de Deus, de ser limpo pela palavra de Deus, e ele faz projeção. Isso torna-se enfermidade, porque quando a pessoa projeta tudo isso em outra pessoa, ele na verdade está tirando a possibilidade de ser curado. O remédio de Jesus, ele é individual, a receita do céu, ela é individual, ela custou caro, mas para nós não custa nada, não tem efeito colateral, pode ser usado com abundância. Ela cura, ela transforma, ela liberta, ela arranca de nós aquilo que não presta, e todas as enfermidades Jesus levou sobre si. Está aqui no texto de referência. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Tudo aquilo que você quiser lançar diante do Senhor, apresentar ao Senhor pedindo a cura, a libertação, Deus, ele é poderoso para fazer. Jesus Cristo verdadeiramente, ele morreu e levou sobre si as nossas enfermidades. Tem muita gente que acha que a nossa transformação será somente quando tivermos o nosso corpo transformado. Não, a transformação do crente começa aqui nesta vida. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizer: eu sou ansioso, meu irmão é ansioso, meu pai é ansioso, a minha mãe é ansiosa, meu filho é ansioso. Isso é de nascença, mas tudo isso, Jesus tem remédio para tudo isso. Lança sobre ele a sua ansiedade e descanse, porque ele verdadeiramente tem cuidado de nós. A outra coisa que ele coloca aqui sobre o sofrimento, né? Quando a pessoa tem pensamento ou percepções perturbadas a respeito de tudo que acontece em torno dela. Quantas pessoas nós ouvimos ele achar que todo mundo persegue ele, que todo mundo está conspirando contra ele, que todo mundo está querendo o seu mal. Para quem é puro, todas as coisas são puras, é bíblico, mas para o impuro tudo é imundo. Imagina a pessoa que vive uma vida de mentira e fala mentira. Ele sempre vai achar que está todo mundo mentindo para ele, porque aquela é a vida dele. Quando ele conspira sempre contra alguém, quando ele está sempre planejando mal contra alguém, ele também tem a tendência, irmãos, de pensar que os outros estão sempre conspirando contra ele. O crente tem que viver uma vida desarmada. Nós precisamos de baixar as nossas armas e usar essa arma, que é a palavra de Deus, que cura, liberta, transforma, mostra o caminho. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável, ela é atual. Não deixe que qualquer coisa que alguém queira lançar sobre você, sobre a sua mente, para azedar o seu coração, venha produzir efeito. Você é tesouro particular do Senhor. Você é muito especial e importante para Deus. Foi por isso que Deus te colocou nesta igreja como membro do corpo de Cristo. Você tem importância, você é especial, e a função que Deus deu para você desenvolver, ela não vai ser executada por outra pessoa, porque o escolhido de Deus foi você. A outra coisa que ele coloca aqui, incapacidade. Define-se mentalmente enfermo, um indivíduo que não consegue funcionar bem nas relações pessoais, sociais ou profissionais. Às vezes essas doenças mentais repercutem. Tem gente que entra no emprego, vive 30 anos no emprego, tem outros que com 5 anos de trabalho já passou por 10, 15 serviços. Alguma coisa tem de errado com essa pessoa, a não ser que seja um trabalho temporário. Mas quando a pessoa ela é um bom funcionário, é um funcionário equilibrado, que entende a relação patrão-funcionário, a relação interpessoal na empresa, não é a tendência natural dele ficar saindo. Tem pessoas que em tão poucos anos já passaram por 10, 15 empregos, alguma coisa tem de errado, e a pessoa começa a se sentir incapacitada, e isso ser transformado em sentimento de menos-valia, depressão, ansiedade, medo. Entra no emprego já com medo de perder. Nós precisamos de entender a suficiência de Jesus Cristo para o cristão. Jesus, ele é suficiente para todo homem que o aceita como Salvador da sua alma. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus nos ensinou muito nas relações interpessoais. Eu já disse uma determinada vez em uma das reuniões nossas
que nós não podemos querer que as pessoas se levantem de onde estão caídas, como muitas das vezes se faz no quartel, no exército. A pessoa toma um chute, uma pesada, para poder ser estimulado a levantar, como a gente já ouviu muito, levanta mocorongo, e começa a chutar a pessoa e gritar com ele. Não, quem está caído precisa de receber um apoio, receber um socorro, e precisamos de dar a mão para essa pessoa. É isso que nós precisamos de fazer. A outra coisa é o desvio da norma. São classificados como desviantes da norma aqueles que apresentam comportamentos que diferenciam muito da norma. Dentro da igreja nós vemos isso, não somente entre adolescentes, jovens, mas em adultos que teoricamente deveriam ter maturidade. Tudo que a liderança fala, tudo que o pastor fala, ele fica de orelha em pé, de ouvido em pé, preparado para fazer algum tipo de crítica, ao invés de entender que Deus é o dono da igreja e que ele colocou ali o pastor, o líder, na frente do trabalho, como anjo da igreja, como alguém instruído por Deus para governar, não o governo do céu, porque o governo do céu é soberano, mas para dirigir e instruir a igreja. Ele sempre está pronto a fazer críticas, a se manifestar contrário, e é muito fácil a gente identificar isso. Existe um ditado lá fora: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Desvie dessas más companhias, dos maus conselheiros. A Bíblia nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar, não empreste o seu ouvido para aqueles que trabalham continuamente para o diabo. Às vezes estão dentro das igrejas, estão sentados no banco, participando do grupo, mas não conseguem exercer a obediência. Desvia-se deles, se desprendam deles, mas não os abandone. Ore por eles e aconselhe. Não engrosse essas filas para o inferno, porque a fila do murmurador, a fila do caluniador, a fila do opositor não são as fileiras do céu. Infelizmente, quero informar que as filas dos murmuradores, dos desobedientes, dos caluniadores são as filas para o inferno. A outra coisa que ele coloca aqui como uma das características é a infelicidade. De um modo geral, a doença mental, ela implementa no paciente uma vivência de inadequação e infelicidade. Quero deixar bem claro, infidelidade gera infelicidade. Infidelidade gera infelicidade. Infidelidade, ela gera inadequação de comportamento, mesmo que seja sutil. E eu quero dizer uma coisa: a infidelidade, as ocultas, para Deus ela não tem diferença nenhuma daquela infidelidade que é pública. Infidelidade para Deus é infidelidade, e Deus olha tudo de forma desnuda, de forma descoberta. Então, se uma pessoa age de forma infiel, ocultamente e publicamente dá aparência de fiel, quero te dizer que você é infiel do mesmo jeito, que Deus não faz diferença entre o fiel do público e o infiel para prestação de conta. É claro que muitas das vezes o infiel em público, ele costuma gerar muitos danos também, mas esse é mais fácil de ser identificado. Mas como o dono da igreja é Jesus Cristo, Filho de Deus, ele dá parador no infiel público e no infiel às ocultas, e glória a Deus por isso. Não devemos nos preocupar com os infiéis, precisamos de corrigi-los e mostrá-los o caminho da obediência, da fidelidade. Lá em 2 Crônicas 19:9,
quando Josafá faz uma aliança com Acabe, quando ele volta da guerra, ele achou que estava tudo bem, ele foi repreendido pelo Senhor e o Senhor disse para ele: assim procedei, assim fazei, com fidelidade e com coração inteiro. Coração inteiro nesse sentido é de todo o coração, integridade, de toda a sua alma. O 2.3, aqui no comentário do professor na 2.2, a maior parte das doenças mentais ela pode ser curada, outras podem ser perfeitamente controladas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos: existe alguma coisa que Deus não cura? Existe alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, porque para Deus tudo é possível. Todo tipo de enfermidade, todo tipo de problema, Deus cura. A outra coisa que eu quero recomendar para os irmãos: muito cuidado quando alguém estiver enfermo. Não recomende automedicação, não proceda à automedicação, não recomende o seu medicamento porque deu certo para você, para outra pessoa. Há uma individualidade no tratamento, há uma particularidade em cada tratamento e ninguém deve ficar recomendando o seu tratamento, o seu medicamento para outra pessoa sem a orientação de um profissional. Também não suspenda a medicação por sua conta. Se Deus te curou e Deus pode curar, o médico vai atestar essa cura. O profissional da área de saúde vai atestar essa cura. Não fique preocupado quando alguém falar com você ou Deus usar alguém dizendo que ele te curou. Não caia nessa de suspender o medicamento por sua conta. Havendo percepção de melhora da funcionalidade dos seus sintomas, o médico vai ter o interesse de suspender, a maioria das vezes gradativamente, o seu medicamento. 2.3. A Bíblia não fala de doença mental? Algumas pessoas se perguntam: por que a Bíblia não fala de doença mental? Na verdade, a Bíblia relata sobre diversas pessoas que vivenciaram dificuldades que envolviam também a mente. Podemos mencionar o profeta Elias, capítulo 19 do primeiro livro de Reis, Davi, Salmo 38, 42, como exemplo. No entanto, nos tempos bíblicos, não havia conhecimento das doenças mentais que temos hoje. Antes do século 17, a confusão entre doença mental e manifestações demoníacas era muito comum. Atualmente, com a quantidade de informações que dispomos, nada justifica nos mantermos na ignorância quanto a este assunto. É importante saber que as doenças já existem, esse tipo de enfermidade, de desordens na mente, já existe há muitos anos e eles dão as referências bíblicas aqui. É importante também lembrar que o diabo, que é o adversário das nossas almas, não respeita nada. Ele sempre está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós devemos resisti-lo. E o segredo para resistir o diabo está na palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Atualmente, com a quantidade de informações que dispomos, nada justifica nos mantermos na ignorância. Porém, é importante lembrar, irmãos, que nenhum avanço tecnológico, nenhum medicamento, por mais eficiente que seja, ele substitui a suficiência de Deus. Eu não tenho dúvidas de que a explosão de doenças mentais, de ansiedade, de depressão que
que nós estamos vendo nos tempos modernos, ela vem acontecendo por causa do vazio de Deus. A suficiência de Deus para o homem de Jesus Cristo, ela é insubstituível. Ninguém pode preencher o vazio de Deus com outra coisa. O vazio de Deus só pode ser preenchido com a presença maravilhosa de Jesus Cristo. Se você conhece alguém ou se você está vivendo algum momento de desequilíbrio, de desordem na sua mente, com maus pensamentos, sofrimento por antecipação, alguns sintomas físicos por causa dos sintomas emocionais, o meu conselho para você é: não esqueça de fazer leitura bíblica diária e orar ao Senhor, apresentando Ele e lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, e certamente Ele cuidará e continuará cuidando de cada um de nós. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o evangelista Marildo Nascimento, sou psicólogo clínico, especialista em dependência química e neuropsicologia. Estamos hoje para estar abordando nessa escola bíblica dominical o tópico 3 da nossa lição, da revista que nós estudamos sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Estamos aí vendo orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. Quando nós falamos de saúde integral, nós visamos aí saúde física, emocional e espiritual. Vamos estar falando nessa lição 9, já foi dado o tópico 1, o tópico 2, falando sobre enfermidades psicossomáticas. E nós vamos, na lição de hoje, que tem por objetivo explanar sobre as doenças psicossomáticas, nós vamos comentar especificamente nesse tópico sobre as causas e os sintomas da esquizofrenia, e o papel da igreja para esses casos. Mais do que buscar autoajuda, no momento tanto do paciente quanto do familiar que sofre desse transtorno de esquizofrenia, mais do que buscar autoajuda, eu acho interessante inverter o nome e buscar a ajuda do alto. Nós sabemos que Deus ele pode curar todos os tipos de enfermidades, sejam elas físicas, emocionais e espirituais. O Senhor ele está sempre com a sua mão estendida para estar abençoando o seu povo e ajudando aqueles que estão necessitados. Voltando um pouquinho aí, mas só para dar uma pincelada, o que são enfermidades psicossomáticas? Para nós entrarmos propriamente na área da esquizofrenia. Vamos começar entendendo a origem desse termo. Psicossomático vem da junção de duas palavras: psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Ou seja, uma doença psicossomática é aquela que tem origem na alma, na mente, no psicológico do ser humano, gerando também consequências físicas no corpo. Você começa a ter alguns tipos de sintomas que nós vamos ver um pouco mais à frente, e você procura o profissional médico e ele faz diversos exames e não encontra uma patologia em você. Você está passando mal, está sentindo como se estivesse doente, mas ao fazer os diversos tipos de exames não é encontrado nenhuma patologia, num primeiro momento. Mas isso você está sofrendo com esse mal. Então esse nós chamamos de doenças psicossomáticas. Você vai ao médico e fala: isso aí é da ordem do emocional. Todos nós já passamos por uma consulta médica em que nós não encontramos nenhum tipo de doença após diversos tipos de exames, e o médico fala: não, isso aí é totalmente do emocional. Procura um psicólogo, um profissional de saúde mental, e você vai se livrar dessa doença. Nas doenças psicossomáticas, a pessoa apresenta sintomas físicos e após uma investigação médica minuciosa, a doença orgânica ela vai se revelar. Nessas doenças, situações de estresse e pressão emocional estão relacionadas com a intensificação dos sintomas. A mente e o corpo formam um sistema único. A mente e o corpo estão unificados, estão unidos. E muitos mecanismos inconscientes estão presentes nessa ligação. Mas qual é a causa? O que leva uma pessoa a ter uma enfermidade psicossomática?
Não há uma regra, né, que prevaleça, não tem uma causa específica, mas sim uma predisposição pessoal de como o seu corpo e o seu psicológico estão respondendo e reagindo às suas condições de saúde, aos problemas, às adversidades que você está enfrentando, como que você, como ser humano, está reagindo a essas adversidades. Então isso que vai fazer com que você possa vir ter uma enfermidade psicossomática, começar a ter sintomas, né, e apresentar depois um diagnóstico de uma patologia. Em geral, mudanças significativas que passamos, né, o ser humano ele não gosta de mudar, né, apesar de muitas das vezes nós precisarmos passar por mudanças, podem ser fatores fundamentais para desencadear uma enfermidade psicossomática. Por exemplo, problemas profissionais, né, seja por excesso de trabalho ou pela falta dele em situações de desemprego. O lado profissional financeiro mexe muito com o psicológico de todos nós. Além disso, a mudança de emprego, a insatisfação com a carreira também são fatores comuns em casos de enfermidades psicossomáticas. Traumas e eventos marcantes também são exemplos disso. Conflitos familiares, traumas de infância, o luto, né, costumam nos deixar mais angustiados, ansiosos e desmotivados com a vida. Violência psicológica, a pessoa que sofre o bullying na escola ou a violência doméstica também são fatores a serem considerados em casos de doenças psicossomáticas. A pessoa está em sofrimento, a pessoa está angustiada e o corpo começa a revelar esses sintomas. E quais são esses sintomas das doenças psicossomáticas? Nós temos sintomas físicos e sintomas psicológicos. Nos sintomas psicológicos nós temos a ansiedade, é um sintoma da psicossomática, o estresse, a impaciência, a irritabilidade e problemas de concentração. Na área física, nós vamos ter que sintomas? Taquicardia e sensação de infarto. A pessoa está lá numa pressão, numa angústia muito grande, né? E ela sente como se estivesse infartando. Ela vai até o médico e o médico vai dar o diagnóstico, faz os exames, e a pessoa não tem nada, mas ela sofreu aquele mal, parecia que ela estava partindo ali naquele momento, né? São problemas emocionais. Enxaqueca frequente, coceiras e manchas pelo corpo. Você vai ao dermatologista, você mostra as manchas, mostra a coceira e você não tem um diagnóstico de uma doença dermatológica, né? São problemas da ordem emocional. Queda de cabelo, muito comum também em mulheres que têm problemas de enfermidades psicossomáticas, enfraquecimento das unhas, a insônia, a tensão muscular. Dormência, é muito comum, formigamento na ponta dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. Falta de ar, sufocamento, azia, gastrite, úlcera gástrica. A pessoa toma um copo d'água, ela começa a sentir queimação no esôfago, no estômago. Isso é também muito comum, né? A área do meio do corpo, que é a área do aparelho digestivo, ela é muito irrigada. E nesse momento de ansiedade, de tensão, né, a pessoa ela pode vir a ter problemas gástricos devido a problemas emocionais. Inflamação, sensação de nó na garganta, e é o que eu sempre falo: quando a boca cala, o corpo fala. Se você tem alguma coisa para falar e você fica prendendo e fica com aquela sensação de nó na garganta, o corpo começa a reagir com diversos tipos de sintomas como esses que nós estamos vendo. Alterações no ciclo menstrual e prisão de ventre. São diversos sintomas, mas eu coloquei aqui alguns. Como vimos, os transtornos mentais e as doenças psicológicas, elas têm suas características peculiares, com sintomas físicos, sintomas emocionais, e jamais eles podem ser confundidos com manifestações espirituais. Temos que ter discernimento para identificar o que é do mundo espiritual, o que é do mundo físico, né? O que é da ordem emocional e o que é demônio. Não podemos estar aí espiritualizando qualquer tipo de enfermidade, de doença que a pessoa está passando. A pessoa está passando por algum problema espiritual, ela vai ser tratada no mundo espiritual. Se a pessoa estiver passando por algum problema emocional, com alguma doença física, ela tem que ser tratada no mundo físico, no mundo da psicologia e da medicina.
E aí entramos no tópico 3, que é o tópico que nós vamos estar falando mais precisamente da esquizofrenia. Nós procuramos estar preparando a lição, não usando muitos termos técnicos para não confundir os irmãos. É um pouco difícil nós lidarmos falando com uma linguagem mais compreensível. Acredito que muitos irmãos professores dessa lição terão alguma dificuldade se não buscar o conhecimento técnico para aplicar esse tópico dessa lição, né? Mas de extrema importância para estarmos falando dentro da igreja. Às vezes na sua congregação, na sua igreja, no local que você congrega, na sua comunidade, tem alguém passando por esses sintomas e vai ser fácil você identificar e saber como lidar com uma pessoa que sofre de esquizofrenia. Nem todas as doenças mentais são graves e incapacitantes, como é o caso da depressão, mas infelizmente no caso da esquizofrenia, ela é uma doença grave e incapacitante, altera totalmente, né, o cotidiano das pessoas. Não tem como uma pessoa levar uma vida normal sem, né, o tratamento, o uso de medicação, se ela passar por essa doença. O que significa a palavra esquizofrenia? O termo significa cisão ou divisão das funções mentais, né, derivado do grego esquizo, que quer dizer divisão ou cisão, e frenos, que quer dizer mente. Então, cisão ou divisão das funções da mente. A esquizofrenia é um transtorno mental grave, né, que interfere intensamente no modo como a pessoa pensa, como ela sente e se comporta socialmente. Nós consideramos a esquizofrenia na ordem da psicose. Ela é uma doença psicótica. Essa desestruturação psíquica apresenta sintomas como alucinações, que nós vamos ver mais à frente o que é, delírios, dificuldades no raciocínio, alterações no comportamento, como indiferença afetiva e o isolamento social. Isso vai depender do tipo de esquizofrenia que a pessoa tem. Tem diversos tipos de esquizofrenia que nós vamos ver mais à frente. A pessoa com esse transtorno, ela perde a noção da realidade e ela tem dificuldades em diferenciar entre o imaginário e o real. Ora ela está no mundo real, ora ela está no mundo da fantasia. E ela não sabe diferenciar a fantasia do mundo real. Então, muitas das vezes, nós profissionais de saúde mental temos que entrar na fantasia do paciente para podermos entender, né, o que ele está passando naquele momento. A principal característica dessa condição é a perda do contato com a realidade. A pessoa começa a ouvir e ver coisas que na verdade não existem para mais ninguém, a não ser para ela. E não adianta o profissional falar que aquilo ali não está ali, que aquela voz não está falando com ela, porque ela, como eu acabei de dizer, ela não sabe diferenciar o mundo real do mundo imaginário, da fantasia do real. É bom saber que a esquizofrenia não é extremamente perigosa, nada tem a ver com dupla personalidade, com transtorno de personalidade múltipla. Com o diagnóstico garantido, é possível o tratamento, o controle da doença e até mesmo a cura em alguns casos. Vamos entender um pouco melhor aqui, fazendo esse caminho da esquizofrenia, né, pelo cérebro. Nós temos a área azul, que é o gânglio basal, e que ele é responsável pelas informações sensoriais, e lá na esquizofrenia, a paranoia e as alucinações são atribuídas ao seu mau comportamento. Nessa área amarela, nós temos a parte responsável pelo sistema auditivo. Quando ela é afetada pela esquizofrenia, essa área é responsável pelas alucinações auditivas. Por isso, o esquizofrênico ele começa a ouvir vozes, ele conversa com pessoas na sua imaginação. Nós temos aqui a parte do lobo occipital, essa parte verde, que quando ela é afetada, essa área do cérebro produz dificuldade de interpretação de imagens, de reconhecimento de emoções em outras pessoas, entre outros sintomas. Nós temos a parte laranja, essa parte menorzinha aqui abaixo, que é o hipocampo, que é responsável pela aprendizagem e a memória. Na esquizofrenia, interliga funções desconexas. O
esquizofrênico não consegue ter uma boa aprendizagem, não consegue memorizar as coisas com mais facilidade que uma pessoa normal. Nós temos essa parte roxinha, que é o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, e na esquizofrenia, a agitação e alterações emocionais são atribuídas a essa região cerebral. E temos essa parte maior, aqui à frente em vermelho, que é o lobo frontal, né, que está à frente do nosso cérebro. Essa área é responsável pela razão, né, que quando afetada pela esquizofrenia, traz dificuldade em planejar ações e organizar pensamentos. No caso de depressão, que não é o caso da lição de hoje, mas é bom falar, essa parte do lobo frontal também ele é afetado. Por isso, o depressivo ele não consegue planejar, raciocinar e ter planejamentos, principalmente ações em relação ao seu futuro, porque essa parte do cérebro está totalmente afetada. A esquizofrenia é uma das graves doenças, uma das mais graves doenças mentais. Ela foi identificada no final do século XIX, chamada demência precoce, pois pensávamos que era um tipo de senilidade que acometia pessoas jovens. E a senilidade, para entendermos melhor, é uma confusão mental e perda da consciência experimentada por pessoas de mais idade, pelos idosos. Né? Um idoso senil, ele tem realmente a perda da consciência, ele começa a falar coisa que não é coisa com coisa, né? Ele começa a ter confusão mental, né? Na senilidade, isso normal, comum em pessoas de mais idade, nos nossos idosos. Por isso, lá no início, no século XIX, quando identificada essa doença, ela foi chamada de demência precoce, né? Porque nós vamos ver aqui, ela acomete pessoas no fim da adolescência, no início da fase adulta. Então não era uma idade para a pessoa ter confusão mental, né? E experimentar perda de consciência. Não, por isso foi chamada no início por esse nome, depois mudada para esquizofrenia. Muitos estudos foram feitos, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, a doença atinge homens e mulheres a partir do fim da adolescência e o início da vida adulta, mais especificamente entre os 16 anos até os 30 anos aproximadamente. A esquizofrenia é considerada atualmente a terceira causa entre doenças que implicam na qualidade de vida das pessoas. Por isso ela não consegue manter uma vida saudável no seu cotidiano. O cerca de 3% da população pode apresentar esquizofrenia, né? Apesar das causas ainda não serem claras, é uma das que mais aponta por causas genéticas, biológicas e neurológicas. Por isso nós precisamos ficar atentos. Nós temos aqui um gráfico onde 83% das pessoas com esquizofrenia controlam a doença através de terapia, através de tratamento medicamentoso, e 17% conseguem a cura. A causa da esquizofrenia é multifatorial, tem vários diversos fatores, ou seja, engloba fatores genéticos, fatores biológicos e fatores ambientais. Hereditariamente, uma pessoa pode passar, né, de pai para filho e assim sucessivamente o gene da esquizofrenia. Mas aí a pessoa pode nunca desenvolver o transtorno, né, ou vir a desenvolver, ou outra pessoa da família pode desenvolver. Fatores ambientais também podem desencadear, por exemplo, complicações ou traumatismo na hora do parto, infecções maternas durante a gestação, perdas, lutos, traumas, tudo isso pode desencadear, né, no fator ambiental. E também o fator biológico, como a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a síndrome de HELP, que são enfermidades, né, patologias da gestação, na hora do parto, né, que inclusive na pré-eclâmpsia pode ocorrer delírios e alucinações na gestação. Isso eu fiz questão de colocar aqui porque eu presenciei isso de perto. A minha esposa, na gestação do meu filho do meio, Lorenzo, ela teve uma pré-eclâmpsia não diagnosticada, né, pelo seu médico que estava fazendo o pré-natal e não poderia, né, na situação dela, ir para o 9º mês de gestação e foi.
né? Não poderia ter parto normal e fez. E dentro da maternidade, né, no dia 7 de setembro, feriado, tinha apenas uma médica de plantão e estava fazendo a cesárea no momento do parto do meu filho. A minha esposa sofreu um trauma porque eu tive que fazer o parto dela na maternidade, né? Ela não teve aquela assistência, sofreu um trauma nesse sentido de não se sentir assistida por um médico no momento de fazer o seu parto. Eu fiz o parto com uma enfermeira porque o meu filho já estava nascendo, não dava tempo de esperar, né? Então todo esse trauma, e ela já com a pré-eclâmpsia, no momento ali Deus guardou, né? Porque a pessoa com eclâmpsia no momento do parto, ela tem sequelas, ou parte para a glória, né? Mas o Senhor guardou, meu filho nasceu saudável, sem problema algum. Mas 2 dias após, né, o nascimento do Lourenço, ela começou a ter crises convulsivas uma atrás da outra, e a gente começou a correr, lutando, né, nos médicos, levando, foram 3 internações. Mas voltando sobre alucinações, no momento lá da gestação, ela sofreu muitas alucinações, delírios, ela via coisas dentro de casa, a gente orava no momento ali, mesmo eu tendo um conhecimento de que poderia ser uma pré-eclâmpsia, comentei com o seu médico, não foi levado a sério, falou que não era apenas a minha esposa que estava nervosa com a situação, mas não foi levado a sério a questão dos delírios, das alucinações, e aí, se não fosse a mão de Deus guardando, né, eu perderia ela, perderia o meu filho. Mas o Senhor esteve presente conosco a todo instante, né? O testemunho muito bonito, que o meu filho nasceu saudável, né? Na última vez que ela sofreu, né, a crise convulsiva, eu estava indo até uma professora minha, né, neurologista, para fazer uma avaliação, porque os médicos não descobriam o que ela tinha, e passou mal na rua, já foi levada direto pela ambulância para a Santa Casa, já foi para a CTI, e ali já foi desenganada. Ela estava totalmente alucinando e delirando ali no hospital, né, e desenganada pelos médicos. E aí nós começamos uma luta diária, buscando no Senhor a resposta. Então, isso aqui, irmãos, era para minha esposa ou ter morrido, ou ter ficado com esquizofrenia, né? Nos estágios que eu fiz estágio no Hospital São Marcos, extinto Hospital São Marcos, fiz estágio no São Domingos, fiz estágio lá no Aragão, e é comum nós vermos em hospitais psiquiátricos mulheres que sofreram de algum tipo desse mal, né? A síndrome de HELP, a eclâmpsia, e elas ficarem totalmente esquizofrênicas. Ela fica ali com uma bonequinha, né? E na cabeça dela, aquela bonequinha é a sua filha, né? Então totalmente desconexa da realidade, vivendo um mundo fantasioso, cuidando daquela boneca como se fosse o seu bebê. A única coisa que ela lembra é que ela teve um bebê, né? Muitas das vezes até perdeu o bebê no momento do parto, mas Deus, Ele nos livrou, Ele nos deu vitória, porque Deus não cura pela metade, e Ele nem faz remendos. Quando Ele cura por inteiro, né? Por dentro e por fora, e foi isso que aconteceu com a minha família, e isso pode acontecer. Se você crer, Ele pode curar por dentro e te curar por fora, porque Ele não faz nada pela metade, e Ele não faz remendos. Quando Ele faz completo. Amém, irmãos? E nós temos aí alguns tipos de esquizofrenia. Temos a esquizofrenia simples, que é a esquizofrenia que apresenta transtornos de personalidade, levando ao isolamento, dispersão e a indiferença de afeto. Nós temos a paranoica ou esquizofrenia paranoide, né, que é caracterizada pela fala confusa, a falta de emoções, e pode apresentar com grande frequência quadro de alucinação e delírio. Aí nós vamos ver o que é alucinação e delírio para saber diferenciar o que é um e o que é outro. A alucinação é a percepção de ter visto, ouvido, tocado, provado ou cheirado algo que não estava realmente no local. A pessoa ela tem uma fantasia, ela está num mundo só dela, um mundo fantasioso, onde ela sente cheiro, ela sente alguém tocando, ela ouve, ela vê, né, ela toca nas coisas que não estão realmente ali. Então ela está alucinando. E temos delírio, que é a perturbação grave das habilidades mentais, que resulta em raciocínio confuso e consciência reduzida dos arredores.
a alucinação, o delírio não é exclusivo da esquizofrenia, né? Outros tipos de doenças ou até mesmo medicamentos que a pessoa tomar pode levar a ter alucinação e delírio. Um exemplo muito clássico do delírio é uma febre muito alta. A pessoa com a febre com mais de 40, com 40, ela pode chegar sim a delirar, a ter confusão mental e não falar coisa com coisa. E nem por isso ela está possessa, ela está ali com uma infecção que está causando nela um estado febril e ela está delirando. Então, os irmãos têm uma ideia de que nem sempre quem está delirando está possessa, como a lição está dizendo. Alucinação e delírio podem ser provocados também por outras doenças, por algum tipo de medicamento controlado e principalmente também muito comum na abstinência de alguma droga, como o caso do alcoolismo. A pessoa, nós já tivemos casos, eu sou terapeuta ali dos nossos irmãos do Peniel, tivemos casos de receber pessoas ali com uso e abuso de muitos anos de álcool, e ao entrar ali dentro da clínica e ali ficar reclusa, confinada, sem fazer o uso da substância que ele fazia, ele entrar em crise de abstinência e ter o que nós chamamos de delírio tremens. Ela entra numa confusão mental, ela pode começar a delirar, tá? Então, delírio tremens é comum, a pessoa ter alucinação por abstinência da droga, ou também já aconteceu o caso ali no Peniel, tanto de nós recebermos pessoas com esquizofrenia, né? E aí na triagem nós identificamos e não tratamos esquizofrenia ali no Peniel, ali nós tratamos apenas a dependência química. A pessoa ela é esquizofrênica e faz o uso de droga, nós não temos como tratar, não temos um enfermeiro, não temos um psiquiatra, né? não temos uma ala médica ali específica, 24 horas de plantão no Peniel. Então, quando nós identificamos alguém com uma patologia, como a esquizofrenia, ela está delirando, ela está alucinando, dá um pouco de trabalho, mas nós encaminhamos aí para a área médica, internamos essa pessoa, comunicamos a família, né? Então, e temos casos também da pessoa se tornar esquizofrênica por uso e abuso de drogas. Muitos anos usando, né, e misturando as substâncias psicotrópicas, que são as drogas, a mistura delas pode levar a pessoa sim a ter esquizofrenia ou outro qualquer tipo de transtorno mental. Amém, meus irmãos? Nós temos um caso também, um tipo de esquizofrenia, que é a esquizofrenia befrênica, que é percebido um comportamento mais infantil, respostas emocionais inadequadas e pensamentos sem sentido. Temos também a esquizofrenia catatônica, né, que é o tipo mais raro, se caracteriza por um quadro de apatia, né, que pode levar o esquizofrênico a ficar horas em uma mesma posição ou ter seus movimentos e falas reduzidos. Temos ainda a esquizofrenia residual, que é mais comum em pessoas com histórico de outros transtornos mentais. Ela pode manifestar alterações nas emoções, no comportamento, na interação social da pessoa. E nós temos ainda um outro tipo de esquizofrenia, que é a esquizofrenia indiferenciada, que apresenta traços de outros tipos de esquizofrenia, porém não se encaixa em nenhum deles. É um mix, né? Pega um pouquinho de um, alucina de outro, pega um pouquinho de outro, e ela forma a esquizofrenia indiferenciada. A esquizofrenia surge no final da adolescência, como nós já falamos, no começo da vida adulta, entre 16 e 30 anos, podendo surgir numa idade mais avançada, né? Não é via de regra. Ela desorganiza, perturba a pessoa tem comportamento bizarro, comportamentos estranhos, incomuns. Muitas pessoas se sentem ameaçadas, no delírio a pessoa pensa estar sofrendo perseguição por alguém que quer matá-la, eliminá-la, destruí-la. Há delírio onde a pessoa acredita ser uma pessoa famosa, por exemplo. Esse caso de delírio persecutório, que nós vamos ver mais especificamente nos tipos de delírio, nós já tivemos 2 casos ali no Peniel, né, de pessoas esquizofrênicas que se internaram, não tinham sido diagnosticadas anteriormente. Nós avaliamos ali um pré-diagnóstico através do seu comportamento e encaminhamos para o tratamento médico no hospital. Mas todos os 2 casos que eu estou citando tinham o delírio persecutório. Um deles, nós fizemos a triagem, ele muito calado, e isso de manhã. Quando foi no final da tarde,
ele subiu para o seu quarto, ele ficou atrás da janela, comentou com alguns ali, e olhando para mim de longe, pela janela do quarto, que eu era um agente infiltrado do governo e que estava ali para eliminá-lo, que eu queria matá-lo, né? Então isso aí, ele entrou já num delírio que nós chamamos de delírio persecutório, sempre achando que alguém está perseguindo, querendo matá-lo, querendo atentar contra a vida dele, né? Então essa pessoa também nós encaminhamos para a área médica, para tratamento médico ali no Peniel. Já expliquei, não temos condições de dar suporte que essa pessoa precisa. Delírio persecutório, que acabamos de falar, né? É o mais comum na esquizofrenia, particularmente na esquizofrenia paranoide. Esse tipo de delírio também é conhecido como paranoia ou mania de perseguição. Como exemplo, temos aqueles pacientes que desconfiam de tudo, de todos, que acreditam estarem sendo perseguidos, vigiados, espionados, o que leva a assumir uma atitude de medo e de defesa, sempre. Outro tipo de delírio é o delírio de autorreferência. Também é comum na esquizofrenia, costuma vir junto com os delírios persecutórios. Vou dar um exemplo. Para um paciente, ele acredita que ele está em evidência. As pessoas à sua volta, a TV, o rádio, os jornais, os vizinhos, todo mundo, todos eles estão falando dele. O que faz com que esse paciente tenha medo e queira se proteger, evitando sair de casa ou saindo disfarçado, né? Esse é o delírio de autorreferência. Ele acha que ele está em evidência e as pessoas estão falando, por isso ele se sente ameaçado. Temos ainda um outro tipo, que é o delírio de grandeza. Por exemplo, alguns pacientes com esse delírio acreditam que eles são pessoas poderosas, né? Que ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele coloca na cabeça dele que ele é aquela pessoa, né, importante, poderosa, melhores do que as outras, com dons especiais para prever o futuro ou para salvar a humanidade. Esse paciente é um pouco mais difícil de tratar, porque por ele achar que ele é poderoso, que ele é supremo, que ele é maior do que os outros, ele não aceita o tratamento, né? Ele age com arrogância, com prepotência e dificulta aceitar que tem um problema de saúde. E também, muito comum, nós temos os delírios místicos ou os delírios religiosos. Esses delírios geralmente envolvem religiosidade. Nesse exemplo, o paciente pode acreditar que passeia no céu, né, que ele entra no céu, passeia lá, né, no mundo fantasioso. Lembrando que ele não sabe diferenciar, né, o que é real, o que é fantasia. No mundo dele está tudo junto, tudo conectado. Lembra lá na esquizofrenia, é junção, né? O cérebro está unificado. Ele pode acreditar que fala com Deus ou com o diabo, né? Que ele é um tipo de Deus ou semideus mitológico, como Zeus ou Hércules ali no Aragão, no meu período de estágio. Quem frequentou, participou, fez visitas lá no Hospital Psiquiátrico Aragão, vai lembrar que lá nós tínhamos um paciente chamado de semideus, né? Ele vivia em constante delírio de que ele era um semideus, que ele tinha acesso a Olimpo, né, que era lá onde ficava Zeus, os outros deuses da mitologia grega. Um conhecedor, né, da mitologia grega, né, incomum, e ele acreditava que ele era um deles, né? Pode acreditar que é um anjo, ou até mesmo pode delirar acreditando que ele seja Jesus, né? Que ele é o Messias, o Salvador enviado para salvar a humanidade. Isso não é uma coisa muito distante da nossa realidade. Nós temos hoje várias pessoas que aí pelo mundo se dizendo ser Jesus, né? Na Colômbia, em outros países, né? Até mesmo aqui no Brasil, nós conhecemos aqui a figura, né? Do Henri Cristo. Henri Cristo, ele fala ser Jesus, ele vive como Jesus, ele prega como se fosse Jesus. E aí, na minha opinião, né, um caso clássico de esquizofrenia com o delírio místico e religioso. Ele acredita fielmente que ele é a pessoa de Jesus e que ele está aqui para salvar a humanidade. Na minha opinião, tá? Isso não está na lição, é uma opinião minha, pessoal, ele é um caso clássico de esquizofrênico e com delírio místico e religioso. No 3.3, a igreja diante da esquizofrenia, das doenças mentais, a esquizofrenia mais drástica e perturbadora. Por isso, não é só o doente que sofre, mas também todos que estão à sua volta, né? Principalmente, especialmente, os seus familiares.
A igreja bem orientada e consciente pode funcionar como um ponto de apoio e suporte tanto para os pacientes quanto para as suas famílias. O desafio para a igreja no momento, irmãos, no mundo atual, é ter clareza que na família de Deus há lugar para todos. Não é porque a pessoa tem um problema, né, uma doença mental, que ela não tem espaço no nosso meio. Né? Nós temos que inverter essa situação, parar de espiritualizar tudo. A pessoa tem um problema de uma doença mental, seja ela uma depressão ou seja uma esquizofrenia, e a gente dá o diagnóstico por nossa conta de que a pessoa está em pecado, a pessoa está possuída, está com algum problema espiritual. Pode sim ser um problema espiritual, nós temos que tratar o que é espiritual no mundo espiritual e tratar a doença no mundo físico, no mundo da medicina, no mundo da ciência. O Evangelho de Jesus Cristo alcança e trata o ser humano em sua plenitude, não apenas no aspecto espiritual. Jesus Cristo ele quer tratar do espiritual, do emocional, do físico, né? Ele está aí aberto a estar fazendo o milagre, operando o milagre na vida daqueles que creem nele. Assim, o ambiente eclesiástico, a igreja, né, precisa ser acolhedor e misericordiosa. Nós temos que abrir esse espaço. Graças a Deus nós temos uma igreja que tem uma assistência social, né, que está sempre disposta a estar ajudando pessoas, seja na área dos medicamentos, seja no suporte, nas visitas, né? Nós temos a assistência social hoje na igreja que cuida e trata, e nós sabemos que somos acolhedores. Afinal, essa igreja é a igreja que ama você, que ama a todos. E vivemos num mundo altamente individualista e insensível, né? Apoiar as pessoas que sofrem com a esquizofrenia e seus familiares é uma atitude que deve ser tomada por todo cristão. Se possível, a igreja deve contribuir com a aquisição de medicamentos, que eu acabei de falar, né? Uma assistência social de uma igreja fazendo isso, visitando as pessoas que sofrem com doenças mentais, promovendo a integração delas com a comunidade, além de oferecer constante suporte espiritual aos doentes e familiares, por meio de intercessão permanente e assistência no momento de crise e desesperança. Se você conhece alguém que esteja passando, né, por esses sintomas, conhece alguém que já está diagnosticado, né, não desampare essa pessoa, não desampare essa família, né? A comunidade, nós como igreja, precisamos sair das paredes do templo e fazer esse trabalho social, né? Orando, intercedendo, ajudando, apoiando, estendendo a mão para os familiares e para esses doentes que necessitam de todo o nosso amor, de toda a nossa misericórdia e o nosso apoio. Eu ensinei então que a esquizofrenia é uma das mais graves doenças mentais. Por essa razão, a igreja, bem orientada, estruturada, consciente, pode funcionar como um ponto de apoio e suporte tanto para os pacientes quanto para as suas famílias. Concluindo, né, hoje não é possível viver sem doenças físicas e mentais. Chegará o dia em que não mais experimentaremos esse drama. Após o arrebatamento, estaremos num corpo incorruptível, estaremos renovados na glória, não haverá mais choro, mais pranto, mais doença, né? Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos, como cristãos, compreender que as doenças psicossomáticas podem surgir na vida das pessoas e das famílias, inclusive nas nossas. Nós não estamos blindados por sermos cristãos a sofrer de uma doença mental na família ou entre nós mesmos, ou alguém próximo de nós. Ficamos então com esse versículo do Salmo de número 33, verso 20, finalizando: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus.